Olá, eu sou Lúcia Stumpf, doutora em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo e pesquisadora de imagens e visualidades da Guerra do Paraguai. E foi sobre isso que eu bati um papo hoje com Celso Loduca no programa Quem Somos Nós. Espero que vocês gostem. Oi, pessoal! Bem-vindo ao Quem Somos Nós, a nossa conversa semanal para quem ainda tem prazer em conhecer. Eu espero que muita gente tenha. Se você quiser saber ou tiver alguma curiosidade sobre todas as conversas que a gente já fez nesses 7 anos e tanto, vai no quemsomosnós.com.br e escolhe a plataforma que você preferir, o que você mais gostar. Spotify, SoundCloud, YouTube, você quem sabe. Hoje a gente vai continuar a série que a gente está chamando de Outra História do Brasil. Nós vamos conversar sobre a pouca estudada, pelo menos nas escolas, Guerra do Paraguai, com a doutora em Antropologia Social pela USP, Lúcia Stumpf. Quem é você? Sou Lúcia Stumpf, sou uma curiosa. Acho que eu me movo pela busca do conhecimento, pelo aprendizado de coisas novas. Me movo talvez pela busca da beleza, se a gente quiser pensar no Dostoiévski, a beleza salvará o mundo. Sou uma curiosa acima de tudo. Como veio como é que essa curiosidade canalizou em história e coisas desse tipo? Da onde que veio? Porque você podia ser uma química também, tá certo? Como curiosa ou qualquer outra coisa. Mas assim, por que virou história? Eu comecei a minha graduação, foi muito antes de eu entrar nas pesquisas históricas. Eu tive um ingresso na pós-graduação bastante tardio, mas eu comecei a minha vida de formação acadêmica como jornalista. Eu comecei a faculdade fazendo jornalismo e ciências sociais, 2 faculdades ao mesmo tempo em Porto Alegre. Então, eu sempre tive, na verdade, essa vontade narrativa, de contar histórias, de contar ou de compartilhar através da narrativa aquilo que eu descobria ou as questões que me motivavam a fazer a pesquisa, a fazer a investigação no início da minha vida formativa. E então, por isso que eu acho que eu procurei o jornalismo, foi um caminho que eu percorri, eu acabei me formando, sou graduada em jornalismo, e algum tempo depois, com uma interrupção por processos de vida, eu fui buscar a pós-graduação e na pós-graduação me aproximei mais desses processos históricos e principalmente de uma certa história da arte, de uma história das imagens que tem me motivado, que é o que tem me mobilizado atualmente. O jornalismo tinha a ver com verdade, porque jornalismo e ciência social tinha a ver com achar a verdade, ou você acreditava nisso, quer dizer, que com o jornalismo você iria revelar a verdade, ou sei lá, ou transformar o mundo. O que era? O que te motivou? Sem dúvida tinha essa, ou tem, eu sempre tive essa mobilização, sim, né, por transformar o mundo, ou transformar o mundo à nossa volta, pelo menos, né, sem a grandiosidade da transformação da humanidade, mas o mundo à nossa volta. Sempre teve, sim. Eu ingressei na faculdade com 17 anos, nessa época eu era bastante atuante no movimento estudantil, né? Eu fiz uma militância estudantil que antecedeu a minha vida acadêmica propriamente dita, de pós-graduação pelo menos, e eu via no jornalismo essa possibilidade. Eu olhava muito, na minha época de formação, para um jornalismo bastante anterior à minha formação, mas que era, por exemplo, jornalismo investigativo feito numa revista Realidade, da década de 70. Eu sempre fui muito encantada por aquelas grandes reportagens investigativas de Fernando Moraes, e eu acho que sempre foi isso que me inspirou nesse primeiro momento, nesse início da juventude na vida, assim, de conseguir contar e mobilizar pessoas por ideais, por ideias, por princípios que também me mobilizavam. Ah, boa. Eu achei isso mesmo. Quando você falou jornalismo e ciências sociais, eu falei,
tem que ter um cruzamento, é um cruzamento muito específico esse, né, para alguém que quer mudar o mundo mesmo, ou pelo menos pretendia mudar o mundo naquele momento. Com certeza eu tinha isso. Quando eu entrei no jornalismo e nas ciências sociais, eu fazia uma de tarde, uma à noite, eu ainda pensava em fazer também música naquela época. Eu tocava violoncelo, eu quase substituí, na verdade, as ciências sociais por música. Então, quer dizer, naquela época, nesses 16, 17 anos, que a gente pensa, enfim, uma série de possibilidades abertas, né? E eu fui para ciências sociais, para o jornalismo. Eu acho que nesse momento muito motivada pela militância estudantil que eu tinha e que eu tive por bastante tempo ainda depois disso. E esse ímpeto, enfim, da transformação, de investigar e de apresentar, narrar aquilo que eu fui capaz de investigar, me mobilizava, e eu acho que é uma parte disso que eu guardo ainda hoje. Eu penso nessa trajetória com o que eu tenho feito hoje, com o que eu faço hoje, nesse sentido de que hoje eu consigo, o que eu faço é narrar, é contar histórias sobre o que eu investi, só que hoje são investigações históricas muito focadas no século XIX, mas, enfim, contar e compartilhar aquilo que eu investigo com mais gente, para trazer mais gente, enfim, interessada a esses temas e a essas questões que também me motivam. É isso, exatamente fazer isso, tentar atrair mais gente para falar sobre algumas coisas ou para tentar compreender algumas coisas. No nosso caso, a gente está numa série que a gente está chamando de Uma Outra História do Brasil. Quando eu fiz a escola, eu fiz na época da ditadura, né? Assim, então, a história que eu aprendi é uma história um pouco, hoje, olhando, maquiada, vamos chamar assim, se é que existe história que não é maquiada. De algum momento, depois a gente pode falar isso de outra maneira. Mas a gente está fazendo uma série onde a gente está chamando de O Outro Lado da História do Brasil, ou Uma Outra História do Brasil, porque eu aprendi assim, a Guerra do Paraguai muito pouco, né? A gente nem aprende na escola, e depois, mais tarde, eu aprendi uma versão que agora eu aprendi lendo para poder conversar com você, para não ficar tão burro, que é uma versão muito maquiada também, do outro lado, ou seja, que o Paraguai era uma grande potência econômica e que o Brasil se juntou à Argentina e ao Uruguai e impediu esse sucesso do Paraguai e que por isso eles vivem na miséria. Eles hoje seriam a grande potência, talvez se a gente não tivesse interrompido. Parece que não era bem assim também. Ou seja, a gente nunca sabe o que a gente está ouvindo. Eu quero ouvir você. Conta um pouquinho a origem dessa Guerra do Paraguai, que parece que, na verdade, começou no Uruguai, né? E depois um pouco desse panorama dessa guerra que a gente praticamente não sabe nada. Eu pelo menos, sei agora que não sabia nada. Bom, a gente, em março de 2020, completamos o marco do Sesc Centenário do fim da guerra, né? 150 anos que marcam o fim da Guerra do Paraguai. E foi muito pouco falado sobre isso, né? Eu acho interessante, enfim, podia ter se aproveitado esse momento para que a gente retomasse um pouco essa memória da guerra e rediscutisse uma certa história, a historiografia da Guerra do Paraguai, mas se optou por um silêncio que diz muito, né? O silêncio às vezes fala mais ou, enfim, grita mais alto do que qualquer outra manifestação. A Guerra do Paraguai tem sofrido como qualquer evento histórico, e principalmente os eventos históricos de grande monta, tem sofrido um processo de disputa sobre o seu significado e sobre, enfim, as suas condições desde o fim da guerra, ou, enfim, desde do seu decorrer. Disputas que aconteciam na imprensa durante as batalhas, as imprensas dos países envolvidos disputavam versões sobre quem venceu ou quem perdeu a batalha, por exemplo. Logo que a guerra se encerrou, em 1870, ali já se optou, Pedro II optou por um certo silenciamento sobre a guerra. O imperador Pedro II, vitorioso no sentido, tinha conseguido vencer e esmagar o inimigo, que era Solano Lopes, o líder do Paraguai, do país, da República Paraguaia, mas ainda assim, pelos altos custos da guerra, custos humanos, em
enfim, voluntários da guerra que voltaram mutilados, a grande inflação que assolou o Brasil e fez o povo sofrer no bolso as consequências da guerra, isso tudo fez com que a popularidade de Pedro II e da guerra fossem questionados logo ao seu término, apesar da vitória da Tríplice Aliança, apesar da vitória do Império Brasileiro. Mas, enfim, desde ali essas disputas de versões são operadas e muito do que se ensinou sobre a guerra, muito do que a gente conheceu sobre a guerra se balizou nessas questões de idas e voltas, né, nessa disputa historiográfica. Durante a ditadura militar, o longo processo de ditaduras militares do século XX operados na América Latina, que é o que tu se referiu agora, durante a formação escolar, a Guerra do Paraguai foi rememorada no Brasil, na Argentina e no próprio Paraguai, pelos ditadores militares, né? Então, por aqueles que também eram militares colocados no poder de formas não democráticas, por golpes ditatoriais. A guerra foi, então, rememorada de forma enfim, a se apoiar esses novos governos ditatoriais se apoiavam em experiências do passado para se legitimar no poder. A academia brasileira, nesse momento, resistente contra o golpe militar, uma academia forjada por um marxismo, por uma militância marxista, ajudou a construir uma certa história que hoje se lê como uma história revisionista, chamada de história revisionista da Guerra do Paraguai. Foi a academia brasileira, argentina, enfim, de todo o continente, fez uma leitura da guerra, que é essa que tu apresentas, que é de uma guerra que então foi construída contra o Império inglês, contra o Império britânico, que teria interesses aqui no continente, enfim, sobre o Paraguai, que na verdade hoje a leitura atual que temos, de uma conhecida como nova historiografia da Guerra do Paraguai, dominante desde a década de 90 do século XX, enfim, uma versão de que o Paraguai não era esse império, não tinha esse desenvolvimento econômico, tecnológico, como foi tentado criar na década de 70, enfim, não tinha interesse inglês envolvido diretamente nessa guerra. A Guerra do Paraguai foi uma consequência de tensões regionais da Bacia do Prata que existiam desde meados do século XIX, várias guerras cisplatinas, várias guerras pela disputa do movimento, enfim, da liberdade de trânsito pela Bacia do Prata, é que motivaram a Guerra do Paraguai, que foi, enfim, uma guerra desastrosa, uma guerra que resultou na morte de milhares de paraguaios, né, na dizimação do povo paraguaio e que trouxe consequências bastante nefastas, enfim, para todos os países envolvidos. Então, foi uma guerra, como todas as guerras, uma guerra bastante negativa, uma guerra que não traz mérito nem louvores, mas uma guerra que foi essencialmente motivada por tensões locais, por tensões de disputas, pelo trânsito fluvial da Bacia do Prata, sem intervenções estrangeiras, sem interesses do Império, não foi isso que motivou, mas sim questões locais, regionais e talvez também um certo egocentrismo, tanto de Solano Lopes, por um lado, quanto de Pedro II, por outro, que, no mínimo, acirraram as tensões que levaram a essa guerra bastante nefasta. Eu de novo, lendo um pouquinho para poder conversar com você, porque realmente eu fiquei um pouco surpreso com... Falei, nossa, nada do que eu aprendi faz sentido, nada tem a ver com os fatos, que coisa maluca e tal. Eu acabei vendo que existia uma disputa entre os blancos e os colorados lá no Uruguai, não é isso? E aí, Argentina e Brasil apoiavam um pedaço, o Paraguai apoiava outro. Então, na verdade, era uma guerra civil uruguaia e virou uma guerra do Cone Sul. Tem a ver isso ou também está errado? Eu também li errado? Não, tem a ver completamente isso. O marco inaugural da Guerra do Paraguai, que pode ser entendido como dezembro de 64, né, de 1864, ou enfim, foi em novembro de 64 que Solano Lopes declarou guerra contra o Império
do Brasil. Mas isso tudo se inicia com essa guerra civil no Uruguai, que é mais um capítulo dessas tensões da Bacia do Prata. Insisto, as guerras cisplatinas se desenvolviam desde o início do século XIX. Foram uma série de guerras, enfim, de Rosas, a Guerra dos Farrapos, se quiser colocar nesse contexto, uma série de tensões regionais na Bacia do Prata antecederam a Guerra do Paraguai, e todas elas voltadas a esse mesmo domínio do trânsito nos rios da Bacia do Prata, que era essencial para o transporte e para o deságue das mercadorias dessa região para a Europa, para o trânsito atlântico. E então a Guerra Civil Uruguaia foi um marco que fez eclodir a Guerra do Paraguai. Blancos e colorados, que estavam em disputa pelo poder do Uruguai há bastante tempo, entraram num momento de tensão em que Brasil e Paraguai se colocaram em lados contrários dessa disputa, e o Paraguai ameaçou o Brasil, dizendo que caso o Brasil interviesse no Uruguai a favor de um dos lados, o Paraguai decretaria ou declararia guerra ao Brasil. E foi o que o Brasil fez, né? O Brasil, enfim, o comandante Tamandaré assinou com o general Flores do Uruguai um acordo chamado Acordo de Santa Lúcia, isso foi em outubro de 1864, que foi um acordo de cooperação do Brasil, que fez com que, então, justificou ao ditador do Paraguai, ou ao líder da República Paraguaia, Solano Lopes, a declaração de guerra ao Brasil, que fez com que, no mês seguinte, ele sequestrasse o vapor brasileiro Marquês de Olinda, né, um navio brasileiro que estava levando o recém-eleito presidente da província do Mato Grosso para a capital da província, quando esse vapor estava passando por águas do Rio Paraguai, pouco acima de Assunção. Solano Lopes sequestrou o vapor brasileiro da província do Mato Grosso dentro, e com isso, então, se iniciou ou se declarou guerra ao Império do Brasil. Então, a Guerra Civil Uruguaia foi o marco do início dessa grande guerra que hoje se conhece como Guerra do Paraguai, mas que na época a própria imprensa chamava de guerras uruguaias, de guerras platinas, de guerras da Bacia do Prata, enfim, de tensões que aconteciam no Sul, e que só foi ter essa denominação de Guerra do Paraguai no desenrolar do conflito a partir enfim, principalmente da assinatura do Tratado da Tríplice Aliança, que se consolidou contra o Paraguai, isso já em maio de 1865. Essas tensões vieram depois dos movimentos de libertação de cada um dos países, não é isso? Libertação da Espanha, né? Especificamente, o Brasil tinha também. Então, foi mal resolvido, é isso? Só para eu entender direito, assim, o país, lá, o Uruguai, a Argentina e tal, conseguiram se libertar da Espanha, e etc. E depois existe uma disputa de poder interno, no caso do Uruguai, né, claramente. Parece que na Argentina também tinha uma disputa de poder interno. A questão era essa primeira, quer dizer, nós nos libertamos da Espanha, mas agora não sabemos o que fazer, então a gente briga entre a gente, briga todo mundo com todo mundo. É isso? Os processos, sim, foi um longo processo, se assim quisermos, um longo processo de independência que a América toda viveu, né? A América Hispânica antes do Brasil, e de forma bastante diferente, né, da América Portuguesa ou do Brasil especificamente. Então, a América Hispânica teve revoluções pela independência, uma série de lutas pela independência que resultou na criação disso, que foram se consolidar enquanto estados-nação, enquanto países, foram ter a configuração com a qual nós as conhecemos hoje ao longo do tempo, mais tardiamente, ao longo do século XIX. Então, essas tensões, a Argentina, por exemplo, Buenos Aires tinha um tipo de... o interior da Argentina, ao longo de toda a Guerra do Paraguai, para ficar circunscrito ao nosso tema, por exemplo, o interior da Argentina era contra o Brasil, era contra a aliança com o Brasil. Foi uma aliança forjada com o Mitre, com a população, enfim, com o poder local de Buenos Aires, que não incluía
os rancheiros do interior da Argentina. Então, essas tensões locais existiam, essas divisões civis, as tensões civis existiam e ajudaram a motivar, enfim, ajudaram a propiciar esse texto que resultou na Guerra do Paraguai. Mas a guerra em si é um grande instrumento de unificação desses estados. Identificado o inimigo externo comum, que foi o Paraguai, e Solano Lopes à frente do Estado paraguaio, Argentina, Uruguai e o próprio Brasil ajudou a consolidar uma identidade nacional, e não por acaso, né, a guerra é um grande momento de consolidações das identidades e de consolidação, enfim, dessas, inclusive dos marcos de fronteira, tais como nós as conhecemos hoje, bastante expressivo. O século XIX foi um século de criação de nações, né? Assim, mesmo até na Europa, né? Alemanha, Itália, etc. Essa coisa da nação foi bem marcado assim, no século XIX, né? Isso, é o século da formação das nações e dos nacionalismos, né? E como sabemos, nada melhor para forjar uma identidade interna do que apontar um inimigo externo, né? O inimigo externo cria uma unidade bastante grande, expressiva para o Império, ou para o Império, né, no caso do Brasil. Inclusive, esse é um dado significante. No Brasil, para além de tudo, essa ideia de que nós fomos unidos pela língua portuguesa, enfim, nós fomos unidos em grande medida também por essa criação que se fez, ou que tínhamos em torno dessa monarquia, que era uma monarquia de origem europeia, né? Então, uma idealização também, enfim, em torno dessa monarquia de origem europeia que governou o Brasil por muito tempo, até a proclamação da República, até o golpe republicano de novembro de 89, e que, enfim, foi responsável por também, em grande medida, garantir a unidade nacional tal qual nós celebramos ainda hoje. Existiram, né, movimentos separatistas, como você falou mesmo, do Sul, né, no Rio Grande do Sul, que queriam separar do Brasil, não é isso? No primeiro reinado, principalmente, durante o governo de Pedro I, houveram uma série de movimentos separatistas no Brasil, e não só separatistas, mas uma série de movimentos populares, revoltas populares, que foram duramente esmagadas pelo Império. E é interessante notar, mais uma vez voltando ao tema da Guerra do Paraguai, que o grande líder militar responsável pelo esmagamento dessas revoltas populares que aconteceram no Brasil inteiro, de norte a sul, foi Caxias. Depois Duque de Caxias, posteriormente condecorado Duque, depois da Guerra do Paraguai, transformado em Duque, mas foi Caxias o grande líder militar responsável por silenciar, eu digo, aniquilar qualquer grupo que fizesse manifestações contra o Império, manifestações e revoltas populares, revoltas escravas, revoltas, enfim, de todos os tipos ou de todas as origens, e algumas republicanas, outras com outras reivindicações e outras manifestações políticas, religiosas e étnicas, mas que foram aniquiladas principalmente pela ação dura de Caxias como chefe da Guarda Nacional do Império. O segundo reinado, o reinado de Pedro II, quando se desenrola a Guerra do Paraguai, já foi um momento muito mais tranquilo para o Império, por assim dizer. Já não haviam revoltas populares, já não haviam revoltas locais contra o que se insurgir. Já foi um momento de mais, enfim, unidade nacional, mas é importante dizer, uma unidade construída sob o trabalho escravo, uma unidade de uma elite branca, consolidada não só na corte do Rio de Janeiro, mas também nas grandes plantações de cana, depois café, que se forjou sob o trabalho escravo e sob, enfim, a exploração do trabalho escravo de africanos e de, enfim, escravizados também, enfim, que sustentaram
pelo trabalho e financiaram a consolidação dessa unidade nacional de que gozou Pedro II e que, enfim, hoje sustenta também essa ideia de um império que foi um império construído com base numa cultura. Pedro II pôde investir na cultura nacional, na criação da academia, ou enfim, a consolidação da Academia Imperial de Belas Artes. Pedro II foi um grande mecenas das artes e das ciências, ele era um grande estimulador de pesquisas e de trabalhos artísticos, mas isso tudo construído por essa calmaria estabelecida sob um regime completamente desumano, autoritário e, enfim, nada mais cruel do que o regime escravocrata que sustentou o Segundo Império Brasileiro e que foi também o grande sustentáculo financeiro e humano, em grande medida, da Guerra do Paraguai. Voltando de novo ao nosso tema, né? Mandavam os escravos, né, para morrer, não é isso? Os senhores de café e etc. Nosso tema, quando Pedro II conclama a população, enfim, conclama o Brasil a se alistar na guerra, porque o Brasil não tinha propriamente um exército nesse período, né? Nós tínhamos a Guarda Nacional, que era um poder interno, que foi esse poder interno que servia, por exemplo, para silenciar as lutas internas e civis que aconteciam dentro do Brasil, mas não havia um exército preparado para ações externas. E a Guerra do Paraguai é que fomentou, em grande medida, a criação do exército brasileiro. E com isso, então, foi necessário que se recrutasse mais soldados e mais pessoas para lutar pela guerra. Pedro II criou em janeiro de 65, logo no início da guerra, o decreto dos voluntários da pátria, né, assim chamados, que era um decreto que convocava as pessoas a se alistarem no exército brasileiro para lutar contra os tiranos paraguaios, ou o tirano paraguaio, como era chamado Solano Lopes. Mas ele era mesmo, né? Certo? Ele era Solano um ditador, Lopes né? foi sem dúvida. Nossa, Solano Lopes foi, vamos falar sobre Solano à frente, mas sem dúvida foi um grande tirano. E essa expressão, só estou retomando que tirano é a expressão usada no século XIX, né? Não é uma qualidade, enfim, levantada aqui por mim, mas era como no século XIX se referiam a Solano. E na luta, então, contra o tirano paraguaio, o Império Brasileiro convocou os voluntários a se alistarem e os grandes proprietários de terra, a elite brasileira, fez com que utilizou os seus escravos para substituir o alistamento dos filhos dessa elite, ou enfim, da elite deles mesmos no exército. Então, ao oferecer um escravizado de sua propriedade, você substituía a necessidade do seu alistamento na Guerra do Paraguai. E dessa forma foi com que cerca de 10% do exército brasileiro que lutou na Guerra do Paraguai tenha sido constituído de libertos, ou seja, de escravizados que eram até então escravizados e que foram libertados exclusivamente para atuarem como soldados na guerra. Por que uma pessoa que era escravizada iria para a guerra? Porque ela depois ia conseguir, se ela sobrevivesse, é isso? A condição de liberto, era isso? Porque também você fala, vou lutar por quê? Né? Por que eu vou lá para tentar? A cenoura era, tá bom, você será liberto se for para a guerra, é isso? Foram muitas as questões, né? Foram diferentes as questões que fizeram com esses alistamentos de libertos na guerra. Muitos foram alistados contra a sua vontade. Tanto é que era enorme a divulgação de cenas de negros fugidos para o mato, como a imprensa noticiava, para não se alistarem. Então, quer dizer, os escravizados não tinham desejo de ir para a guerra lutar, necessariamente, porque era isso, era lutar pelo império que os mantinha como escravizados, né, que trouxeram a eles ou a seus ancestrais diretos de outro continente sob o jugo enfim, do trabalho escravo e de toda a violência que acompanha a escravidão do Brasil. E então, muitos dos escravizados que se alistaram foram contra a sua vontade, como eu disse, eles foram alistados
por ordem, ou enfim, por desejo dos seus proprietários, para que esses se libertassem da necessidade de mandar seus filhos ou seus diretos à guerra. E alguns escravizados também foram por opção, principalmente há um grupo muito conhecido, bastante expressivo, chamado de os Zuavos, Batalhão de Zuavos da Bahia, composto por libertos, que foram lutar e tinham um uniforme próprio, tinham uma identidade visual própria, forjada então por um batalhão de libertos, que lutou em grande medida pela sua liberdade. Lutava porque acreditava no Império, mas principalmente porque sabia que em troca daquela luta, ou uma vez libertos, eles não voltariam a ser escravizados. Não há soldado escravo, não havia possibilidade de ser soldado e ser escravizado ao mesmo tempo. No momento do alistamento, a liberdade era compulsória, era garantida. Então, também houve aqueles que lutaram pela sua liberdade, por saber, ou pela aposta de que, voltando vivos, estariam libertos. Então, os libertos que lutaram na guerra tiveram perfis dos mais diversos, voluntários ou impostos por vontade ou por vontade de seus donos, dos seus proprietários. A violência, seja como for, foi maior contra esses soldados negros que estavam lá, tiveram que lutar ou tiveram que dar a vida, muitas vezes, por uma pretendida liberdade que nunca devia ter sido tirada deles, né? Enfim, escravidão que nunca deveria ter existido da forma como existiu e sob a violência que nós vivenciamos aqui no Brasil. Agora, também, de novo, o Paraguai, segundo você está falando, o Solano Lopes, ele tomou a iniciativa. Eu também cheguei a ler em algum momento que o Brasil não queria muito a guerra com o Paraguai, né? O assunto era o Uruguai, era apoiar lá o Colorado do Uruguai, mas aí o Solano Lopes, com os interesses que parece que ele queria uma saída para o oceano ali, por ali, não é isso? Ele resolveu agredir o Brasil, e parece que entrou, não só do navio, mas acho que do barco, parece que entrou no território brasileiro, não é isso? Tomou algumas cidades e tal, e que obrigou, vê se é isso também, né? De novo, eu não tenho mais certeza de nada agora. Obrigou o Brasil a reagir, né? De alguma maneira, né? O Brasil reagiu a uma agressão. Eu não sei se isso justifica alguma coisa, não estou nem querendo justificar, mas parece que as coisas aconteceram assim, não é? Não interessava ao Brasil. Pedro II não estava buscando uma guerra naquele momento de forma alguma. Eu acho interessante e curioso perceber pelas notícias que a gente pode acompanhar na imprensa, em fevereiro de 1865, então pouco depois de Solano Lopes ter decretado guerra contra o Brasil, Pedro II estava com toda a sua família inaugurando uma exposição geral de belas artes na corte. Então Pedro II tentava seguir a vida na corte normalmente, mas Solano Lopes forçou esse esforço de guerra contra o Brasil. Há uma série de interpretações, enfim, que muitas vezes recaem sob uma presença, uma personalidade egocêntrica de Solano, que foi criado, se formou, não foi criado, mas se formou na Europa, tinha em Napoleão uma figura de grande referência, e que então teria voltado para cá, para o Paraguai, onde ele herdou, por assim dizer, do seu pai o poder do Paraguai, né? Foi um governo hereditário, e logo no início da presidência de Solano Lopes, do governo de Solano Lopes, pouco após a morte do seu pai, Solano criou, enfim, estabeleceu essa política bélica com o Império do Brasil. Solano justificava que temia um avanço do Império tentando dominar o Paraguai, que o Império teria interesses, o Império do Brasil teria interesses em colonizar o Paraguai, algo que nunca aconteceu, não há documento, não há, enfim, nenhuma demonstração que justifique ou que tenha justificado essa ação de Solano Lopes.
A guerra começou com o decreto de Solano Lopes decretando guerra, sequestrando o navio, o vapor Marquês de Olinda. Pouco depois, Solano Lopes, os exércitos de Solano Lopes invadem o Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, e sobre o Mato Grosso eles vão avançando, então começam invadindo a fronteira do Mato Grosso com o Paraguai, em colônias militares. O Mato Grosso era muito pouco povoado naquela época, então eram postos militares avançados do Império para garantir o território. Solano vai tomando um a um e vai avançando o seu domínio sobre o Mato Grosso. Ao mesmo tempo, depois, Solano avança sobre o Rio Grande do Sul, os exércitos de Solano Lopes, né? Ele próprio nunca junto, mas ao mesmo tempo que invadem o Mato Grosso, eles invadem o Rio Grande do Sul, a partir da fronteira com São Borja, indo avançando durante o ano de 1865 para o interior do Rio Grande do Sul e invadem também a cidade de Corrientes, na Argentina. Então, esse início da guerra é marcado por uma ofensiva paraguaia. É o Paraguai avançando sobre territórios brasileiros e também argentino e, enfim, que justificou, obrigou, por assim dizer, uma reação brasileira e justificou também toda essa mobilização de apoio popular à guerra que houve no Brasil durante todo o início da guerra, todos os primeiros anos da guerra, houve um apoio muito grande à guerra contra Solano Lopes, porque ele havia mexido com os brios da população brasileira. Ele tentou invadir, ou ele invadiu efetivamente o Brasil, ele rompeu as fronteiras brasileiras, ele, enfim, fez uma ação de agressão contra o Império brasileiro, a que houve a reação que, enfim, marcou a guerra. A Guerra do Paraguai só vai se desenrolar efetivamente em território paraguaio a partir de 1866. É em 1866 que os exércitos da Tríplice Aliança invadem o Paraguai e, a partir de então, até o seu fim, em março de 1870, é sob o território paraguaio que a guerra se desenrola, o que teve consequências muito nocivas para o povo daquele país, né? Foi como a guerra aconteceu ali, naquele território, o Paraguai inteiro se mobilizou pela guerra, o que fez com que o Paraguai, toda a economia paraguaia se voltasse para a guerra. Enfim, toda a produção de alimentos era voltada aos combatentes, o que matou de fome uma parte grande da população. Todos os esforços de infraestrutura que foram possíveis de ser feitos naquele momento se voltaram também aos exércitos paraguaios, e isso custou aí a vida do que hoje não há números precisos, nunca havia sido feito um censo populacional anterior à guerra no Paraguai, então não se sabe precisamente a população anterior à guerra, mas as estimativas dizem ou imaginam que cerca de 60% da população paraguaia tenha sido dizimada ao longo do conflito. Não diretamente, não mortas pela guerra, mas mortas por fome, mortas pela cólera, que foi consequência da guerra, mortas como consequência desse evento que foi, enfim, trágico para aquele país e que, principalmente ao Paraguai, tem repercussões bastante expressivas ainda hoje. Então, duas coisas que não sei também se são mitos. Primeiro, o Solano Lopes queria montar um grande Paraguai com a Argentina, o Uruguai e um pedaço do Brasil. Quer dizer, a ideia dele era realmente expandir territorialmente o Paraguai, não só se expandir. Então, depois se diz se é verdade ou mentira. E a segunda é que o exército brasileiro poderia ter parado o massacre, que depois foi chamado de massacre da população paraguaia, antes. Né, já estava vencida a guerra, mas parece que o Solano Lopes não aceitava isso e a coisa teve que ficar continuando, até virar um pouco essa desgraça toda que você falou. Faz parte, está tudo errado, como é? Não, foi isso mesmo, né? O que houve, é inegável que a população paraguaia foi aniquilada, a gente pode falar numa aniquilação da população do povo paraguaio durante a Guerra do Paraguai.
O que não se pode falar, o que eu acredito, defendo que seja errado dizer, é caracterizar essa aniquilação como um genocídio, que foi o termo utilizado naquele período, que nós chamamos de revisionismo histórico, se chamou de o genocídio americano, algo hoje bastante desacreditado, porque não houve a intenção de nenhuma das partes envolvidas, não houve intenção deliberada de agir contra ou de agir pelo extermínio do povo paraguaio. Nunca foi essa a intenção de nenhuma das partes envolvidas naquela guerra. A aniquilação do povo paraguaio aconteceu, em grande medida, pela irresponsabilidade do Solano. Solano Lopes foi um tirano para aquele país e levou a sua população naquela mazela, primeiro porque fez a população paraguaia acreditar nessa versão difundida pelo seu governo de que a independência do Paraguai estava em risco por ação do Império Brasileiro. Então, a população paraguaia lutou heroicamente em favor da sua independência, em favor da sua nação, porque acreditou na versão difundida por Solano de que a independência do Paraguai estava em risco. Então, eles lutaram por isso. O povo paraguaio fez uma luta heróica ao longo daqueles anos. Lutou sem condições, lutou contra a fome, ao mesmo tempo em que lutava pela vida, e, enfim, foi um povo e foi uma luta, e é algo de... O povo paraguaio só merece admiração, e mais principalmente, mais do que admiração, merece, enfim, que a gente tenha um sentimento de consternação pelo aniquilamento que sofreram ao longo desses anos, e também depois como consequência da guerra. Mas, insisto, a morte e o sofrimento desse povo foi, em grande medida, causada pela insistência de Solano Lopes, num sonho egocêntrico que tinha de lutar e de vencer uma guerra contra o Império do Brasil, e também Pedro II, é preciso dizer, o imperador do Brasil, insistiu na guerra mais do que indicado pelo seu próprio líder militar, que era Caxias, o comandante do Exército Brasileiro, depois Duque de Caxias, já havia já tinha desde 68, agosto de 68, é a primeira vez que o Caxias, comandante das tropas imperiais, se manifesta numa carta oficial ao ministro da Guerra, pedindo o fim da guerra. Caxias anuncia e diz ao ministro que as injúrias que haviam sido rogadas por Solano Lopes já estavam mais do que suficientemente vingadas. Então, que a guerra deveria acabar. Isso em agosto de 1868. O ministro da Guerra rejeita, Pedro II rejeita, a guerra vai continuar até março de 1870. Então, Pedro II também teve o papel, a partir das manifestações de Caxias contra a guerra, é possível dizer que houve uma ação deliberada de Pedro II, que assumiu para si a necessidade de que o fim da guerra só acontecesse depois que Solano Lopes estivesse preso, que Solano Lopes estivesse rendido. Então, Pedro II impediu o fim da guerra até que Lopes estivesse rendido. Apesar de Caxias dizer o Paraguai já não tem como reagir, o exército paraguaio está aniquilado, no sentido de que já não haviam mais meios militares do Paraguai reagir contra o Brasil, o Pedro II insistiu que a guerra continuasse até a rendição de Lopes, o que nunca acontece, ou acontece, enfim, Lopes é morto para não se render, né? Ele diz que vai morrer pela pátria, ele não se rende e morre pela pátria, e é morto, então, nos campos de Cerro Corá, em 1º de março de 1870. Então, houve excesso de todas as partes, como acontece em toda guerra. Não há guerra justa, não há guerra que seja certa, em que, enfim, um dos lados esteja certo, mas se é para apontar o principal, se tem que escolher um grande responsável pela aniquilação do povo paraguaio, eu apontaria Solano como o principal, mas, enfim, sem dúvida, o Império Brasileiro tem sua responsabilidade também sobre isso, ainda que, insisto, não se possa falar, não seja correto historicamente se falar de genocídio do povo paraguaio, uma vez que essa nunca foi a intenção. A Guerra do Brasil foi contra Solano Lopes, foi contra um ditador
egocêntrico e, enfim, com suas idiosincrasias, que impôs esse triste destino à nação que ainda hoje paga um preço bastante alto por essa guerra. O Paraguai vê assim também? Os historiadores paraguaios veem dessa maneira? Ou Solano Lopes é um herói? Isso daí eu acho que é uma questão bastante interessante, porque a história é uma arena de disputas, né? A história, não existe uma história. A história e a historiografia são, por si, lugares de memória, para usar, enfim, um conceito. Mas, então, no próprio Paraguai, assim como no Brasil, no Paraguai essa história já foi contada de diferentes maneiras. Resumidamente, logo que a guerra acabou, ainda no século XIX, no fim do século XIX, durante a ocupação brasileira, porque ao fim da guerra, em março de 1870, o Império Brasileiro continua dominando Assunção até 1876. O Império é que fica com governos provisórios sob Assunção até 1876. Então, nesse momento inicial, a história contada é uma história contada muito a favor do Império Brasileiro contra Lopes, chamando Lopes, enfim, de um tirano que colocou à prova o povo paraguaio e que levou o povo paraguaio a uma política de aniquilamento. E então uma história bastante contrária a Lopes. É a primeira história que se conta sobre a Guerra do Paraguai naquele país. Mas, posteriormente, no final do século XIX, já se começa a ver uma reação a isso e uma retomada de uma política de apoio a Solano Lopes, que é algo que vai se consolidar simbolicamente na ditadura do Coronel Franco, no início do século XX, 1930, na década de 30, 1936. Franco chega ao poder, e eu digo simbolicamente porque é ele que vai construir, por exemplo, o Panteão dos Heróis na cidade de Assunção, que é onde estão os restos mortais, onde disse que estão os restos mortais de Solano Lopes. Então, é um marco importante de um símbolo de memória do Solano, construído no início da década de 30 por um governo ditatorial militar. Insisto nessa característica que se repete no Paraguai, no Brasil e nos demais países envolvidos, governos ditatoriais, militares que se sustentam ou que rememoram esse momento da guerra de maneira heróica, forjadamente heróica, para justificar seus próprios atos. Porque a memória, é importante a gente perceber, a memória não se confunde com a história, a memória é algo que sempre se constrói no presente. Então, a partir do presente, a partir das necessidades do presente, se narra um passado em que eu seleciono o que eu conto e o que eu não conto, e como eu conto determinado fato. Então, essa memória construída sobre a Guerra do Paraguai, que foi variando, foi primeiro contrária a Lopes, Franco constrói ela favorável, então Solano vira um grande herói na década de 30 do século XX, algo que vai se consolidar com grande força. O mito do hoje chamado lopismo vai ganhar grande repercussão depois na década de 70 do século XX, sob a grande ditadura de Stroessner, né, que foi, enfim, o ditador desse período do governo militar no Paraguai, que então inaugura centenas de monumentos públicos, estátuas, enfim, dá corpo a esse mito do lopismo que existe no Paraguai e que foi recentemente retomado com alguma força nas últimas eleições. Novamente, enfim, alguém com o atual presidente do Paraguai tem, ainda que envergonhadamente, tem mais envergonhado do que o nosso presidente, ele tem apreço a esse passado da ditadura militar naquele país, e desde então tem se revivido essa memória de louvar Solano Lopes. No Sesc Centenário da Guerra, que o Brasil fez questão de silenciar, o Paraguai louvou com muita força, inaugurando parques, sítios históricos, então parques tombados onde houveram guerra, onde houveram batalhas dessa guerra,
recentemente, onde houve a Batalha do Avaí, foi tombado como um parque histórico de memória daqueles que morreram na Batalha do Avaí, etc. Então, o atual governo do Paraguai tem rememorado uma história favorável a Lopes. Mas isso são fluxos que vêm e vão. Mas, claro que naquele país, para que se dê conta, inclusive eu acredito, para que se dê conta desse grande sofrimento de uma memória coletiva da guerra, que lá foi muito marcado, como eu disse, cerca de 60% da população foi aniquilada e 80% dos homens maiores de 10 anos de idade foram mortos na Guerra do Paraguai. Então, para dar conta desse trauma coletivo, uma memória positiva de Solano existe com mais força do que, enfim, do que em qualquer outro lugar, sem dúvida. E uma coisa que você falou, não tem nada a ver com a Guerra do Paraguai, mas uma coisa que você falou que não sei, pulou aqui dentro, que é assim, o Exército Brasileiro nasceu da Guarda Nacional, que era uma guarda de repressão interna, né? Eu posso falar assim, né? Então, até hoje, então a gente vê essa ideia do Exército Brasileiro, das Forças Armadas Brasileiras, de que o olhar é para dentro, né? De que a ideia desde o golpe da República e outros golpes, e apoios aos tenentismos, e não sei o quê, etc., tira tal, põe tal, ou seja, essa formação que a gente teve, pode ser não ter nada a ver aí o que eu estou falando, mas essa formação de um exército que partiu de uma força de repressão interna que pode explicar essa nossa vontade louca que tem das nossas Forças Armadas de estar sempre interferindo nas coisas internas, em vez de ser uma proteção contra a agressão externa, está sempre assim. Tem a ver isso ou foi muito longe? Eu acho que é possível, sim, a gente talvez pensar nesses termos, né? Mas acho que é principalmente importante esse nosso sentimento atual, eu acho que reverbera sobre as Forças Armadas, é muito devedor da ditadura militar do século XX, né? Desse momento de intervenção militar que nós vivemos desde 1964 no Brasil, até as diretas já, né? Ou até, enfim, esse movimento que resulta na Constituinte, que inaugura esse novo momento democrático da nossa história, que talvez hoje esteja novamente, né, colocado à prova. E então eu acho que mais do que buscar essa responsabilidade que a gente pode, claro, ver nessa ação da Guarda Nacional no primeiro reinado, mas acho que é importante, eu acho que é mais localizado, talvez, enfim, nessa memória de um exército ainda hoje muito, de uma força nacional muito, que foi muito forjada nesse processo recente de ditadura militar, né? As atuais lideranças do exército viveram esse momento, e, enfim, eu acho que é muito... Não, o atual, sim, é que a gente passou por vários golpes de várias maneiras, né, de várias formas. E quando a gente vê, por exemplo, um general americano pedindo desculpa por ter, de alguma maneira, apoiado um governo, e o governo não é para ser apoiado pelo exército, então, não sei se você viu há um tempo atrás isso, quando ele marchou lá, ele andou com o Trump, e depois pediu desculpa porque falou que esse não é o papel das Forças Armadas, apoiar governo, mas sim defender. E aqui, as nossas Forças Armadas, elas estão sempre apoiando o governo. Não é só de agora, né? Não é só também de apoiando ou derrubando, né? Tá certo? E aí, quando você falou isso, foi você, será que a gente nasceu, em vez de nascer contra um inimigo externo, nasceu já pensando no inimigo interno. E isso pode ser um defeito de nascimento, e que, obviamente, foi mantido depois. Podia ter sido corrigido, mas não foi. Mas tudo bem, foi só um sentimento, é difícil
saber, né? Mas é uma questão interessante pensar, né, que, enfim, o nosso exército, as Forças Armadas, pensando na Guarda Nacional e na ação nefasta que teve contra o povo brasileiro no primeiro reinado, né, no sentido de qualquer manifestação popular de questionamento tenha sido tão duramente agredida e silenciada ou, enfim, perseguida como foi ao longo do primeiro reinado, como foram todas as revoltas populares que aconteceram. Enfim, a gente pode pensar nesses termos, né? Mas é eu sei disso, mas uma intuição. Sabe o que eu penso que eu acho interessante, uma questão para trazer de novo para a guerra e governos, o exército brasileiro e os governos atuais, ou os governos desse tempo, e história e memória da Guerra do Paraguai, né? Pensando que não houve uma guerra, não há uma guerra real que a gente conte hoje. Cada momento que a gente relembra a guerra, ela vai ser relembrada e recontada a partir das questões do seu tempo, como a gente tem dito aqui. Eu penso numa tensão bastante específica que houve na época, se não me engano, pelos anos de 2010, no segundo mandato do presidente Lula, no fim do segundo mandato já, né, do presidente Lula, que o governo havia todo um esforço naquela época, Mercosul, Unasul, unidos tentando encarar de frente esse trauma que significa a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai é um grande trauma para a América do Sul, é um grande trauma para o nosso continente. Foi o principal evento bélico da América do Sul. Foi o movimento bélico, foi a guerra que mais países envolveu, que mais tempo durou. Então, é um grande trauma ainda não tratado. Naquela época em que Mercosul, Unasul ganhavam força, em que a unidade latino-americana era construída não só pelo comércio, mas também pela diminuição das fronteiras, pela facilidade do trânsito de pessoas, pelo investimento no diálogo cultural, se tentou construir pontes para se lidar com esse trauma da guerra. E um dos aspectos que se trouxe à tona foi a necessidade de devolução dos troféus de guerra pelos países envolvidos, né? Troféus de guerra, entre aspas, né? Na verdade, os despojos de guerra, que são aqueles bens de outros países que os dominantes, né? Não a gente, mas enfim, que os vencedores tomam dos vencidos. Então, haviam troféus de guerra no Brasil, no Uruguai, na Argentina, que o Paraguai reivindicava a devolução. E nesse período, uma série deles foram devolvidos. Cristina Kirchner terminou de devolver os últimos bens paraguaios que estavam na Argentina, e o presidente Lula anunciou a intenção de devolver o canhão cristiano, o cristiano, ou o canhão cristão, se assim quisermos, que hoje está exposto no pátio de canhões do Museu Histórico Nacional, e é patrimônio tombado brasileiro. E o presidente Lula, então, a pedido do Paraguai, falou que iria devolver aquele canhão, algo que foi impedido pelo Exército, pelas Forças Armadas brasileiras, que fizeram um movimento de impedir, porque, enfim, era um troféu de guerra, era um direito das Forças Armadas. Aquele canhão foi um canhão bastante significativo, foi um canhão que defendeu a Assunção, foi uma das últimas armas de resistência da capital, Assunção. Ele é chamado de El Cristiano porque ele foi construído a partir da fundição dos sinos da cidade de Assunção. E então foi um canhão que, quando foi dominado pelas forças aliadas, foi quando se deu o marco da conquista de Assunção, e o exército brasileiro, enfim, se declarou que era um troféu de guerra justo, e como troféu não há por que se devolver. Hoje o Cristiano se encontra no pátio dos canhões do Museu Histórico Nacional, nesse impasse que o presidente Lula não conseguiu responder. Então, poder executivo versus Forças Armadas, se quisermos assim, ainda hoje, enfim, ou hoje, atualmente, ou naquela época, disputando memórias e formas de lidar com a história da Guerra do Paraguai, né? Porque, enfim, eu acho, também tentando voltar, ou tentando apontar um pouco para a questão desse
trauma não resolvido, um trauma que a gente precisa lidar, é preciso entender, mais do que disputar versões, é preciso entender que a Guerra do Paraguai foi muito traumática ao nosso continente, ceifou muitas vidas, foram pelo menos 50 mil brasileiros mortos. Essa aniquilação da população paraguaia foi muito sofrida financeiramente também para todos os países envolvidos, trouxe atrasos de desenvolvimento social para os países envolvidos, e é preciso lidar com esse trauma ainda atualmente para que a gente possa avançar na construção de uma unidade latino-americana. E eu acredito, defendo com muita força, que é a partir de uma história cultural, uma história da cultura, a partir de uma certa história da arte, se assim quisermos, que esse trauma pode ser revolvido e pode ser costurado de uma forma fraterna entre todas as partes envolvidas, porque a arte, os aspectos do simbólico, conseguem trazer à tona aquilo que uma história oficial ou uma história oficiosa faz questão de esconder, aquilo que a uma história não interessa mostrar. Então, eu acho que deve ser a partir de uma história da cultura, de uma história da arte, a partir dessa exploração das artes que foram produzidas no contexto da guerra, porque a guerra também produz músicas, produz imagens, produz uma série de questões pela qual a humanidade expressa aquele horror que nos é imposto. Então, a partir da retomada desses bens culturais e artísticos, eu acho que será possível e é necessário que as partes envolvidas revejam essa história para que a gente possa superar esse trauma e avançar no processo de unidade latino-americana, que é cada vez mais necessário, né? Cada vez mais importante para todos nós. Nossa, que bacana. É difícil discordar. Muito, muito bacana. Eu vou aproveitar esse momento, que já está dando 1 hora que a gente está conversando, para fechar a nossa conversa do jeito que eu sempre fecho. E você escolhe em qual contexto você vai colocar a palavra nós, tá? Quem somos nós? Nós, latino-americanos, eu diria, já que estamos na guerra e lutando por uma cultura de paz, nós, latino-americanos, cada vez mais unidos e construindo, enfim, laços fraternos que unifiquem esse continente tão rico e que só tem um passado colonial comum contra o qual a gente precisa se insurgir e, enfim, renascer mais fortes e mais criativos e mais produtivos. Então, nós, latino-americanos, nós que criamos e produzimos beleza apesar dos horrores da guerra ou da realidade que se apresenta todos os dias. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigado.